Uma criança chega no nosso consultório com atraso de fala. E aí, será que está faltando estímulo? Meu nome é Poliana, sou mestranda em análise do comportamento e neurodesenvolvimento pela UFMG e quero falar um pouquinho com você sobre isso. As evidências mais atuais e mais robustas sobre desenvolvimento da linguagem demonstram que a linguagem ela é um elemento eminentemente genético. Significa dizer que, embora exista um fator ambiental necessário para que a linguagem se desenvolva, esse componente ambiental é mínimo. Uma criança, então, exposta a uma comunidade de falantes, a uma comunidade, seja oralizada ou não, ela vai desenvolver linguagem. E eu tô chamando de linguagem elementos não verbais e verbais. Então a criança vai apontar, a criança vai dar tchau, ela vai chamar com a mão. Se ela tiver numa comunidade de surdos, ela vai começar a falar em libras, né? Se for uma comunidade brasileira, em linguagem de sinais, ou a comunidade na qual ela estiver inserida, ela vai começar a utilizar a linguagem estabelecida então na comunidade que ela está para se comunicar com o outro. Polly, como os neurocientistas eles conseguem saber que o fator genético é mais relevante que o ambiente no estabelecimento dos elementos precursores mais basilares em relação à linguagem? Principalmente através de estudos que acompanham irmãos gêmeos, que muitas vezes, em casas adotivas, são separados por famílias adotivas diferentes. Então a gente percebe que aqueles irmãos que geneticamente são iguais, que têm um DNA igual, mas estão inseridos em ambientes muito diversos, eles vão ter atraso de linguagem. Os dois, um num ambiente extremamente rico e o outro num ambiente extremamente privado de estímulos, ambos desenvolvem atraso de linguagem. E a gente faz isso não só com uma dupla de irmãos, mas com centenas e milhares de duplas ao longo da história, comparando com irmãos fraternos, fazendo cálculos estatísticos, calculando o tamanho de efeito, e a gente consegue perceber então que mesmo nesse movimento a genética tem uma relevância maior do que o ambiente no desenvolvimento da linguagem. O que isso significa? Isso significa que quando uma criança chega pra gente com atraso de fala, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pensar, provavelmente, a maior probabilidade é que essa criança falte a ela algum componente inato, neurológico, cerebral, que atrapalhou que o ambiente construísse com ela a fala. A fala é cultural, é social, mas já vem ali de fábrica uma estruturinha para dar um input para que aquela fala se desenvolva. Então, se uma criança tem atraso, a gente primeiro tem que pensar, não é o ambiente. Isso é muito importante porque a gente geralmente faz o raciocínio oposto. A gente fala, a criança chega com atraso e a gente pensa, mas será que ela foi devidamente estimulada? Mas será que ela não ficava horas demais na TV? Mas será que não é a pandemia? Mas será que a mãe... será que eu devo mandar essa criança para a escola, então, para ela ter mais estímulos e desenvolver a fala, como consequência disso? E, gente, isso acaba atrapalhando o nosso olhar para a situação e isso interfere nos rumos da intervenção também, Porque se a gente não consegue determinar as causas de um evento, muitas vezes a intervenção fica comprometida. Então, ao nos depararmos com uma criança com atraso de fala ou de linguagem de forma geral, a gente precisa encaminhar essa criança para o profissional adequado, que é o fonoaudiólogo, para fazer uma avaliação e para ver se a partir dali existem outros elementos, outras estruturas de suporte que essa criança precisa ter. O que isso não significa? Isso não significa que a gente não vai enriquecer o ambiente, que a gente não possa eventualmente colocar a criança na escola ou aumentar o estímulo para essa criança. Pelo contrário, aquela estrutura genética inata que provavelmente essa criança não tem, ou que tem, de forma diminuída, tem uma sensibilidade diminuída aos estímulos ambientais que se relacionam à linguagem, a gente precisa justamente metralhar ela de inputs ambientais, de estímulos ambientais, para que aquela estrutura seja fortalecida.
Mas, Polly, no final do dia, não é a pergunta quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha que você está dizendo, e o que importa mesmo não é enriquecer esse ambiente? Nem sempre. Porque muitas vezes esse ambiente é enriquecido da forma errada e a gente acaba culpabilizando pais de uma situação que, na verdade, é consequência de uma falta de mecanismos cerebrais de funcionamento. E nem sempre só enriquecendo o ambiente, então só falando mais com a criança ou colocando ela na escola, isso vai ser suficiente para que a fala então se desenvolva. Muitas vezes essas crianças precisarão de intervenção específica com o fonoaudiólogo e também com o analista do comportamento quando essa fala vier de um transtorno do comportamento como autismo. Isso também não significa que a criança que não fale vai ter um transtorno do desenvolvimento necessariamente, né? Pode ser que ela tenha, a gente sabe que atraso de fala, muitas vezes ele sinaliza e ele esconde situações que estão ali, que são mais profundas, né? Como o próprio autismo e outras situações, apraxia da fala, situações que são mais específicas dos fonoaudiólogos, não vou aqui me ater porque não é da minha área do conhecimento. Mas a gente sabe que muitas vezes o atraso de fala, ele envolve outras questões sensoriais, neurológicas e transtornos, né, que precisam ser observados. Claro que vai ser observado caso a caso, mas esse vídeo, ele quer trazer você, profissional, para o conhecimento da realidade de que provavelmente não está faltando estímulo necessariamente, que a gente vai estimular mais para compensar uma estrutura cerebral que está funcionando de forma deficiente, de forma diminuída. Mas a causa desse atraso é o próprio neurodesenvolvimento. Isso significa que a gente não pode esperar e a gente não pode aguardar mais 2 meses, mais 3 meses para ver se essa criança fala. Quero aproveitar para lembrar para vocês que bebês muito cedo fazem contato visual com a mãe como comunicação verbal expressiva. Com 1 mês e 16 dias os bebês já vocalizam, né, sons aqui mais na garganta, já fazem contato visual com duração de 2 segundos. Por volta de 6 meses os bebês têm gestos antecipatórios, então ele já sabendo que você vai pegar ele no berço, ele começa a se animar, ele tenta levantar a mão, balança a perninha, fica mais alegre. Por volta ali dos 9 meses o bebê começa a imitar de forma mais efetiva os gestos do outro, ele também começa a fazer sinais sociais como dar tchau, levar a mão, fazer alcance dirigido, tentar pegar alguma coisa assim. Ele já balbucia bastante em resposta e com intenção comunicativa, e por volta de 12 meses a gente tem o apontar e as primeiras palavras bilabiais surgindo. Quando o bebê não alcança esses marcos, a gente precisa prestar mais atenção, aumentar o nível de estímulo, sim, mas também acompanhando esse desenvolvimento dele com mais cuidado. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você, principalmente profissional. Estou deixando as referências aqui embaixo dos principais artigos ou dos artigos que me direcionaram para fazer esse trabalho. Até mais!